Estão todos vendo minha tela? Sim. Perfeito, então. Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer discutir esse tema, que eu vejo não só por grande relevância, mas que a gente tem desafios futuros agora cruciais, principalmente em relação à inteligência artificial na área da comunicação. E a gente tem tanto desafios éticos como jurídicos, né? Então, eu queria apresentar aqui para vocês, né, a estrutura do que eu queria conversar hoje, que é o nosso diálogo, que seria, primeiro, eu só vou colocar um ponto de partida do que a gente pode considerar inteligência artificial para o início da nossa conversa. Depois, falar sobre algumas possibilidades de regular a inteligência artificial, para depois a gente falar dos princípios éticos e a diferença entre ética e direito. Por isso que eu falei dos desafios éticos e jurídicos, porque embora a ética tenha muitos pontos de contato com o direito, não existe uma identidade, né? E o campo que nós tratamos a inteligência artificial é diverso, embora tanto a ética como o direito possuem modelos regulatórios. E aí eu queria falar um pouco dos riscos éticos que nós temos e como é tratado esse assunto, tanto na estratégia brasileira de inteligência artificial, como o PEBIA, né, que foi recentemente lançado ano passado e que agora, inclusive, vai iniciar a fase de implementação. Eu pensei muito como eu iria abordar o tema para vocês da área de comunicação, porque existem várias formas da gente abordar a inteligência artificial na comunicação. Uma delas, inclusive, que está sendo muito debatido hoje, e inclusive no Brasil nós temos projeto de lei para regular esse assunto, mas nós temos a OCDE agora em fevereiro de 2025, lançou um documento sobre como a gente pode, por exemplo, regular a matéria de data scrapping, né, e no campo da inteligência artificial. Por quê? Porque um dos grandes problemas, e mesmo que vocês devem ter visto no cenário internacional, problemas de treinamento de modelos de inteligência artificial exige uma quantidade muito elevada de dados. E por isso nós verificamos raspagens na internet de documentos e muitas vezes protegidos por direitos autorais, né, artigos jornalísticos que são usados para treinamento dessas plataformas e o uso é realizado de forma não restritiva. O indivíduo não tem conhecimento se foi utilizado ou não o seu artigo e acaba, inclusive, tendo os direitos autorais violados e cada vez mais se torna mais difícil controlar, né, esses direitos autorais. Mas qual que é a grande questão? A própria OCDE, o próprio projeto do Brasil, hoje a gente vê uma tendência internacional para tentar regular essa prática por meio de códigos de ética, que é um dos modelos que a gente vai debater, ou por meio de uma legislação que proíba esse tipo de prática e coloque níveis de segurança para que você faça as raspagens e utilize no treinamento. A questão de apresentar na documentação do modelo de inteligência artificial quais são as restrições, né, e como que foram coletados os dados, né, hoje em dia nessa esteira, né, de transparência é muito importante mostrar como é feito a coleta, quais dados foram utilizados. A OCDE mesmo, agora em fevereiro, propõe uma plataforma em que os autores eles podem controlar tanto de áudios como também de documentos escritos, matérias jornalísticas. Se for utilizado, se algum modelo fizer a raspagem e tiver a necessidade de utilizá-lo, existirá uma plataforma que aquele indivíduo, o autor, possa dar o aceite ou não. Existem várias possibilidades, portanto, para esse assunto. E aí eu pensei, bem, se eu começar a falar sobre os problemas, como eu estou falando agora, qual que é a tendência internacional, como que a gente pode proteger, né, a integridade da informação, os problemas de deepfake, todos esses tópicos são matérias muito pontuais. Então eu falei, eu acho que o mais importante aqui na nossa conversa hoje, pensando no público, né, da área de comunicação predominante, é falar sobre a própria regulação em si, claro, com os exemplos, com os casos que nós vemos, mas tentar abordar esse tema para falar, olha,
Quais são os princípios que devem ser respeitados hoje? Como a legislação está tratando esse tema, né? Os países que já têm uma legislação, ou os nossos projetos de lei? Qual que é a diferença de ética e direito? Até para que quem for da área de comunicação saiba quais são os desafios e os riscos. Olha, eu quero um código de ética. O código de ética pode ajudar para muitas coisas, mas também tem riscos quanto ao código de ética. Olha, eu defendo uma legislação específica para isso, o uso da IA na área da comunicação. Qual é a implicação quando eu tenho regras jurídicas e não um modelo mais flexível de caráter ético? Eu acho que esse primeiro debate é fundamental, exatamente para vocês verificarem como enfrentar os desafios que nós temos hoje na inteligência artificial. Então, por isso que eu preparei essa estrutura que eu compartilhei agora na tela. Então, eu queria começar aqui falando, inclusive essa é uma literatura que é clássica na área de inteligência artificial, que é do Russell e do Norvig, e na obra deles eles falam, olha, a IA é tida para análise dos modelos de regulamentação como o campo concernente à construção de sistemas que são capazes de se comportarem racionalmente em uma dada situação. Então, o que se espera é que tenham decisões que tenham a natureza racional, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar agora para debater sobre as questões éticas e jurídicas nesse tema. Nós temos muitos modelos regulatórios hoje em dia, mas eu poderia aqui categorizar para vocês quatro grandes modelos, né, de possibilidade de regulação da inteligência artificial. O primeiro modelo, que a gente chama de clássico, que geralmente tem a característica de ser jurídico, ele é reativo. Então, primeiro eu tenho um problema, depois a regra é feita, né, para tentar corrigir aquele problema na sociedade. Ele é descritivo e ele é baseado na interpretação tanto da legislação como da doutrina. Se vocês já escutaram pessoas falando sobre inteligência artificial em entrevistas e etc., que falaram: olha, não precisa de uma legislação de inteligência artificial, já temos tanta legislação, já podemos aplicar a legislação existente para os casos e proteger os consumidores, o cidadão, né? Então, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, temos o Marco Civil da Internet, temos o Código Penal, o Código de Defesa do Consumidor. Para que precisamos de uma norma específica para a inteligência artificial? Por outro lado, nós temos o modelo emergente, que ele é proativo, ou seja, ele quer antecipar os problemas que virão na nossa sociedade. Ele também tem a característica de ser normativo, ou seja, espera-se uma regra jurídica, né, uma lei que seja aprovada para regular essa matéria, e busca, portanto, novas regras para fenômenos emergentes. Os que defendem esse modelo, vocês também já devem ter escutado que falaram, quando fala, estamos numa terra de ninguém, as big techs estão nadando abraçadas porque não tem regulação e elas podem fazer o que quiserem, né? E estamos com os nossos direitos fundamentais em risco. Então esse geralmente é o nosso modelo emergente, né? Eu quero antecipar o problema, eu quero uma lei que proteja especificamente algo novo, né? O modelo ético, que também é muito debatido, ele também é proativo, né? Por meio de reflexões, eu busco antecipar o problema. Ele também tem uma característica normativa, porque ele busca estabelecer um dever ser, o que deve ser sobre determinado assunto, sendo que ele é teleológico, né? Busca uma determinada finalidade. Quando se trata de uma ética que a gente vai ver nessa categoria de deontológica, e ontológico quando a gente está falando da consequencialista que é ligado a risco, que a gente também vai ver. E o modelo cautelar, ele também é proativo, ele também é normativo, busca um dever ser baseado no risco, no cálculo de custo e benefício e o princípio da precaução. Eu tenho que antecipar os problemas da sociedade e, se for de um risco inaceitável, deve ser proibido. Né? Então, por exemplo, o uso de armas letais autônomas para muitos países, né, deve ser considerado, hoje no debate internacional, deve ser considerado como algo proibido, porque é um risco inaceitável. União Europeia regulou a parte, tem o AI Act, né, que é o regulamento sobre a inteligência artificial na União Europeia,
E, no caso, eles consideraram um risco inaceitável o uso de reconhecimento facial para segurança pública em tempo real. Ou seja, eu não posso monitorar o cidadão em tempo real, se ele está na rua e etc., e já identificá-lo. Eu devo fazer a posteriori, por exemplo, o cidadão sumiu, houve um sequestro, etc., e buscar no banco de dados, mas não monitorar os cidadãos naquele momento que ele está passando em determinada avenida. Por quê? Porque esse é um risco inaceitável, né? Então, o modelo cautelar ele é sempre baseado no risco, como a gente verifica. Se vocês me perguntarem, olha, o PL 2338, né, que visa ser o marco legal da inteligência artificial, qual a natureza dele? Ele tem todas as características de todos os modelos, né? Ele é clássico porque ele faz referência à LGPD, por exemplo, ele é emergente porque ele busca antecipar situações que ainda não ocorreram, mas já de uma forma específica, pensando na inteligência artificial. Ele é ético porque tem vários princípios nos seus artigos antecipadamente, e é cautelar porque nós também possuímos uma classificação de risco. Bem, quando a gente fala sobre ética, sobre o modelo ético, a ética é um campo da filosofia moral. E a ética normativa, que é aquela que estabelece aquilo que deve ser, ela é dividida em três subcategorias. Mas antes da gente avançar, eu acho muito importante falar exatamente o que a gente pode considerar como ética. Bem, tendo em vista todos os dados, as informações disponíveis e acessíveis, eu tomo a melhor decisão possível com base nessas informações e dados disponíveis e no meu próprio conhecimento prévio, né? Pensando na teoria da informação. Então, eu tenho dados, informação e conhecimento. Então, não significa que foi a melhor decisão. Foi a melhor decisão tendo em vista aquilo que eu poderia acessar em termos de informação e dados. Isso é uma decisão ética. É por isso que a ética muda com o tempo. Tem momentos que aí eu descubro novas coisas, tenho novos dados, e aí vem sempre aquela situação, poxa, eu teria feito diferente se eu soubesse de tais situações, tais consequências. Mas a questão é, com os dados e informações que você tinha, era possível decidir dessa forma? É com base nisso que eu determino se é uma conduta ética ou não. E pensando na ética normativa, dividida nessas três subcategorias, a gente verifica as três também nos modelos regulatórios da inteligência artificial. Então, a gente tem a ética das virtudes, que é a clássica, que consiste nas práticas de qualidades morais de forma habitual para alcançar a felicidade de todos. É o clássico da ética aristotélica, pautada nas virtudes da justiça, da sabedoria e da prudência. Ou seja, a inteligência artificial não pode ser injusta, ela deve ser pautada na sabedoria e as decisões tomadas por elas devem ser revisadas e pensar-se de uma forma prudente o seu uso. Então, quando eu tenho alguns princípios nos documentos, mesmo nos documentos internacionais, a recomendação da Unesco, a Convenção Internacional da OCDE de caráter principiológico, quando eu penso no PL 2338, o AI Act, nós temos sempre dois princípios presentes: transparência e explicabilidade. Para quê? Para garantir decisões transparentes, prudentes, sábias, né? A IA é moldada, né, nesses dois princípios, pautado nessa ideia de ética das virtudes. O consequencialismo ele emprega uma relação, uma análise de custo e benefício, dando enfoque no impacto de determinada ação. E aí, nesse caso, a gente tem no European Guideline on AI de 2018, publicado em 2019, que foi a base para a regulação de inteligência artificial na União Europeia, que o objetivo é maximizar os benefícios dos sistemas de IA, enquanto ao mesmo tempo previne e minimize os seus riscos. Então, eu estou tentando aqui equilibrar, criar uma relação de custo-benefício. Toda nova ferramenta ou tecnologia existe um risco, né? Por exemplo, vocês dirigem os seus carros, né? Os que dirigem, tem um risco. Você anda de bicicleta, tem um risco, né? Desse instrumento. A questão é, pelo benefício, vale a pena o risco, né? Eu posso fazer esse equilíbrio, essa relação, né? Entre o benefício de utilizar determinado instrumento, determinada tecnologia, né? Tendo em vista os riscos possíveis.
E a deontologia, ela considera que o cumprimento dos deveres éticos determina se uma ação é certa ou errada, independentemente das suas consequências, né? Então, esse é um primado, inclusive olhando nas raízes da ética kantiana, que não importa. A ética acaba tendo uma identidade com a moral, nesse caso, né? Eu não separo a ética da moral. E o que, que eu quero dizer com isso? Veja, se eu vou dar um exemplo muito prático, que é um exemplo clássico. Vocês possuem uma avó que cuidou de vocês a vida toda. Essa avó fica doente. Vocês decidem que vão cuidar dela. Se a motivação de vocês for, olha, eu vou cuidar dela para ela garantir a minha maior parte na herança dela, no testamento, é uma motivação que pode ser questionada pela moral de muitos. Ou você pode, a sua motivação ser, vou cuidar dessa minha avó porque ela me ajudou a vida toda, me deu apoio, amor. Então, o mínimo que eu preciso fazer é cuidar dela, né? É um dever meu, um dever moral, inclusive. Bem, se eu separo a ética de moral, se eu olhar sob o ponto de vista da moral, eu posso falar que cuidar da avó por questões de testamento é antiético, né? Se eu tenho essa identidade de ética e moral. Se eu não tenho, eu vou analisar. A moral primeiro, é correto ou não? Ah, é imoral, né? Cuidar só por causa do testamento. Mas sob o ponto de vista ético, se eu separar, eu vou analisar a ação. Aquele neto está cuidando da avó. Então, isso significa que a ação é ética. Por quê? Porque é o correto cuidar da avó. Agora, se eu considero que a motivação contamina a ação e, portanto, ela não pode ser ética, se o pressuposto dela, a motivação daquele indivíduo é imoral, então, se eu tenho essa identidade, eu vou considerar a conduta antiética. E essa é a visão, por exemplo, da filosofia kantiana que pautou muito aos documentos e a própria formação da União Europeia. E por isso, a gente verifica o que no documento da União Europeia, o Guideline on AI? Que a inteligência artificial não é um fim em si mesmo, mas sim um meio promissor para aumentar o florescimento humano. Então, eu sempre preciso ver não a ação em si, mas também toda a motivação para a criação dela, né? Então, eu tenho essa identidade aqui nesse tipo de subcategoria da ética. E quais são os princípios, né, quando a gente está falando em princípios éticos? O principal e que está sendo mais debatido hoje em dia, inclusive eu fui no AI Summit de Paris e continua sempre falando dos que a gente fala dos 5 P's, né, os 5 P's, que são os princípios da beneficência, da não maleficência, da autonomia, da prosperidade e solidariedade, que é a justiça, e da explicabilidade. São os 5. A primeira vez que foi estruturado esses 5 princípios, que ficou reconhecido mundialmente, foi no documento do AI for People, né, liderado pelo professor Luciano Floridi, no Framework for a Good AI Society. E eles apresentaram os 5 P's, né? Vocês podem achar na internet, um documento aberto. E ele foi a base. Hoje tem 6 P's, tem 8 P's, 10 P's, tem vários, né, princípios. Mas esses são os básicos. E se vocês analisarem com muita cautela aqui, vocês vão observar que a maior parte vem da área dos princípios relacionados ao meio ambiente, à área ambiental e à bioética, exceto a explicabilidade. Se eu puder aqui apontar qual que é o princípio ético específico da inteligência artificial, né, dos que a gente está debatendo, mesmo nos documentos no próprio PL 2338, o que é específico realmente é a explicabilidade, porque os demais na própria bioética vocês vão encontrar. E quais são os desafios, principalmente quando a gente pensa na deontologia, né, que é tão cara, principalmente no documento da regulação europeia? A verdade se torna princípio nuclear. Então, a verdade é um imperativo categórico, deve ser utilizado, inclusive, para fazer a programação, o design daquele modelo de IA. Mas veja, se eu colocar dessa forma, e a IA sempre deve dizer a verdade, pense nos assistentes de residência, né? Se aparecer um ladrão e perguntar se os proprietários estão em casa, quer dizer, o assistente deve responder a verdade, né? A gente sempre precisa de contexto, né? Então, isso acaba sendo uma dificuldade se eu quiser usar esse princípio para programar
né, sistemas usarem aplicações de inteligência artificial. Outro é a ética universal. Né? O modelo ético fornece a falsa percepção de que os princípios éticos que são estabelecidos internacionalmente são universais. E o que a gente sabe é que às vezes o princípio pode ser aplicado de forma universal, mas a interpretação dada a ele é diferente. E por que eu falo isso? Foi feito inclusive um estudo na Universidade da Califórnia, daquele famoso dilema do vagão, né? Você está num trem desgovernado, e aí o que eles fazem? Eles colocam que um rapaz furtou a bolsa de uma senhora e empurrou. Então, tem de um lado o rapaz que furtou a bolsa da senhora, uma outra a senhora idosa caída, e no outro ponto, várias pessoas esperando o transporte público vir. E aí, nos países ricos, quando perguntaram para que lado o trem desgovernado deve se jogar, a maior parte respondeu no que furtou, porque ele praticou algo errado. Né? Foi uma conduta ilícita e ele que gerou toda essa situação, então ele que deve arcar com as consequências. Mas quando eles perguntaram no Global South, nos países em desenvolvimento, qual que foi a maior parte da resposta que deveria ser jogado na senhora idosa? Por quê? Porque eles falaram, aquele rapaz com certeza estava furtando para sustentar a família, ele sofre problemas da própria sociedade, né? E ela é uma senhora idosa que já está no final da vida, então dos males esse é o menor. Ninguém, claro, falou para o vagão se jogar naquele ponto que está cheio de crianças e pessoas, né? Mas veja, né? Eu posso até pensar, né, no princípio da justiça, mas a forma como eu vou interpretar a justiça vai depender muito do contexto, da civilização. Né? Então, a gente pode até pensar, olha, a justiça é um princípio universal, mas a forma como a gente vai compreender essa justiça, ela depende, muda, varia muito, né, de contexto. E princípios de outra área. A ética da IA, ela adapta princípios da bioética, como eu mencionei, mas exige novas abordagens, né? Porque a gente tem nesse caso a impessoalidade da automação e a difusão das responsabilidades, né? Não é só aquele que projetou a aplicação, ou aquele que é o dono da empresa que comercializa, ou aquele que está utilizando a ferramenta, ou seja, eu tenho vários níveis de responsabilidade. Então, é muito mais difícil pensar nesses princípios da bioética, e a bioética tem uma responsabilidade mais direta e mais fácil de identificar. Então, esses são alguns desafios éticos que eu queria apontar. E aí, para continuar aqui o que a gente estava conversando, eu considero extremamente importante diferenciar ética e direito. Eu vejo muita confusão, mesmo nos textos, quando vão falar de inteligência artificial, na própria guia, se vocês forem olhar, olha, ética e direito, né? Eles colocarem misturaram quando era ética, quando era direito. Então, eu queria aqui só fazer um rápido paralelo, né? Quando a gente pensa em natureza e fundamento, a ética é um modelo, como eu falei, filosófico, baseado na filosofia moral, de conduta baseada na ideia de bem, com aplicação variável, conforme o tempo, cultura, contexto. Já o direito é um sistema normativo obrigatório que regula comportamentos sociais com base em normas formalmente instituídas, ou seja, passa por um trâmite do poder legislativo e dotadas de coercibilidade. Eu consigo executar as normas, né, e aplicar penas ou algum outro tipo de resposta quando eu não cumpro a norma. Na ética, o máximo que eu vou receber é uma punição social, são normas mais de cunho social. Dois, universalidade e variabilidade. Né? A ética ela não é universal. Como eu falei, os princípios até podem ter nomes que são universais, mas o conteúdo varia conforme as culturas, né? Por exemplo, a ética islâmica e europeia, e épocas. Então não existe um código ético universal válido para todas as sociedades. E pensa, quando um país vende para outro uma aplicação de IA, ele vai utilizar com os princípios éticos daquela aplicação. O direito ele busca universalização por meio do consenso formal. No plano internacional, por meio de tratados, no nacional, por meio de leis democráticas aceitas pelo povo.
É assim que eu busco uma universalização, uma legitimação. Quanto à obrigatoriedade, que é o item 3, a ética é voluntária, ela é baseada numa convicção moral, né, aquilo que o motiva. Já o direito é coercitivo, ele pode ser, ele é baseado numa imposição com sanções, caso haja o descumprimento. A função social, a ética propõe ideias aliás, desculpa, propõe ideais de conduta muitas vezes inspiradores, motivacionais. Já o direito, ele estabelece os mínimos obrigatórios para uma convivência social harmônica e sadia, sendo essencial para proteger os direitos e evitar abusos, inclusive no uso de IA. Muitas vezes podem existir normas que não são éticas, mas são jurídicas, né? Vejam, por exemplo, o próprio caso da Siemens, quando verificou-se os vários atos de corrupção, a propina era autorizada em lei pela Alemanha quando era praticada fora do território alemão, né? Então, é ética, né? Bem questionável, mas no caso era jurídica. Aplicabilidade e concretude. A ética é mais abstrata e difícil de operacionalizar de maneira uniforme nos sistemas de IA, e o direito oferece regras claras, específicas e tecnicamente aplicáveis, como no caso da proteção de dados, no devido processo legal, talvez esse PL 2338 se for aprovado. E existe, por último, riscos de confusão funcional. A ética ela é usada como substituto do direito, criando uma lavagem ética, que a gente vai ver a seguir, que é o ethics washing, né? Já, né, considerando nesse caso esse uso instrumental da ética sem garantias legais, pode minar a efetividade regulatória, né, e proteção dos direitos fundamentais. Porque a ética, exatamente por não ser coercitiva, ela é mais leve, né, e às vezes pode ser utilizado para mostrar, por exemplo, que uma empresa ela é comprometida com a ética, mas na realidade ela adotou só alguns princípios éticos, né? Então, eu queria apontar duas afirmações aqui que eu acho que é muito importante. A ética ela é necessária, mas ela não é suficiente. O direito, no caso, é indispensável, né? O desafio está em harmonizar ambos, né, para a gente ter um equilíbrio, garantindo tanto princípios éticos que inspirem normas jurídicas robustas e que tenham aceitação social, mas sem que substitua a regulação jurídica. Né? Como muitos propugnam, né? Não devemos só seguir com regras de natureza principiológica e códigos éticos de conduta, e a regra jurídica não é preciso nesse contexto, porque ele muda rapidamente. Né? Então a gente escuta muitos desses argumentos. E aí eu queria falar exatamente por que não é suficiente a ética, quais são os riscos ligados à ética. As questões éticas elas devem ser tratadas não apenas localmente, mas como parte de uma estratégia global. E garantir o que? Os avanços da inteligência artificial voltados para a promoção de benefícios sem comprometer o que? Os padrões éticos, independentemente de onde estão, onde são desenvolvidos ou aplicados. Né? Então, o primeiro de todos é o que a gente fala do risco do shopping, ethics shopping, né? É como se você fosse num shopping. Nós temos muitos códigos de ética voltado à ética da inteligência artificial, à ética responsável, né? E temos excessos de princípios já desenvolvidos. E isso pode gerar o que? Uma confusão ou inconsistência nas normas devido ao elevado número desses princípios éticos. Então, qual que é a solução? Harmonização e consolidação de diretrizes éticas em um padrão unificado e amplamente aceito. Então, por exemplo, unificação dos princípios da IA na União Europeia para criar um padrão compreensível e abrangente. Ou seja, eu tenho ali a coordenação de princípios que fazem sentido. Mas mais do que isso, outro ponto é muito importante quando a gente fala disso, que é a escolha dos princípios éticos para justificar comportamentos existentes no lugar de aprimorar as condutas. E aí esse é o problema do shopping, né? A ética, ela deve impactar na conduta, na ação. Veja, se eu escolho os princípios que se adequam mais à minha prática, por exemplo, como empresa, ou mesmo no jornalismo, eu uso inteligência artificial para algumas questões. Os princípios éticos que eu vou utilizar são esses. Eu não estou mudando condutas para ter
uso adequado da inteligência artificial. Eu estou escolhendo os melhores princípios para se adequar à minha realidade. Então não tem impacto nenhum esse código de ética. Se vocês forem fazer desenvolverem, como até recomendação da OCDE, um código de ética sobre data scrapping, vou comunicar os autores, vou comunicar os indivíduos antes de fazer, vou falar como que vai ser o procedimento e assim por diante. Muito que bem, mas se vocês tirarem determinadas regras porque vocês não vão conseguir praticar, então isso não é um código de ética completo. Vocês só estão fazendo aquilo que vocês já fazem, vocês não estão querendo achar soluções para aprimorar a sua conduta. Né? Então, qual seria uma solução? Implementação de mecanismos de avaliação rigorosos que garantam a adesão dos princípios éticos que sejam genuínos e necessários para determinada situação, e não apenas aqueles que são convenientes. Então, um exemplo, auditorias independentes, né, das práticas de inteligência artificial de uma empresa, exatamente para garantir a adesão aos princípios éticos. Bem, além disso, também muito se fala que uma certificação de adequação ética, hoje a gente tem inclusive a ISO, né, com regras para uma IA responsável, a certificação também possa ser uma solução, né, porque aí você vai ter que se adequar para a certificação, então você não vai fazer as escolhas para elaboração do seu código. Ethical blue washing também é um outro risco quando a gente fala de ética. Por exemplo, né, empresas alegando falsamente práticas éticas superiores para melhorar a sua imagem. Olha, eu fiz tais condutas para a minha solução de inteligência artificial, mas na realidade não foi feito. Né? Não, nós asseguramos que nós utilizamos todos os procedimentos necessários para a governança de dados e que todos os dados foram coletados com consentimento e na realidade não tem consentimento de ninguém. Então, a transparência e a verificação independente das alegações éticas feitas pela empresa é uma solução. Então, um exemplo é o uso de selos de certificação também aqui, para validar as alegações de práticas éticas em produtos de IA. Então, não é só usado para marketing, né? Efetivamente, você passou por todo um procedimento de auditoria. Então, o ponto crítico aqui é a escolha de princípios éticos para justificar comportamentos existentes, no lugar, de novo, de promover melhorias. Então, qual que é a solução? Estabelecimento de regulamentações, como a gente está vendo na ISO, que inclusive o Brasil agora tem assento, e pode propor ajustes, pode propor novas normas, né, que exijam provas concretas de ações éticas, além da simples campanha de marketing. Então, um exemplo é o detalhamento em relatórios anuais de sustentabilidade de atividades éticas da empresa, que são publicados no site delas, por exemplo. Né? Ethics lobbying, né, que é algo que também a gente está vendo muito, principalmente vocês, quem for aqui no jornalista sabe, né, principalmente com o debate, por exemplo, do PL 2338 e todas as outras leis, né, a gente sabe que existe um lobby no poder legislativo, né, e existe um lobby para legislações favoráveis sob o disfarce de uma advocacia ética. Então, a solução seria maior transparência no processo legislativo e participação ativa da sociedade civil para contrabalancear o lobbying corporativo. Ah, eles possuem impacto? Possuem, mas eu também preciso escutar a sociedade civil, eu preciso escutar a população, verificar quais são os principais feedbacks em relação àquela norma e incorporá-los. É uma forma da gente de equilibrar, né, essa força, né, esse poder que acaba impactando na produção das leis. Um exemplo, plataformas online que permitem ao público monitório participe dos processos de formulação de políticas relacionadas à IA, o Consulta Mais Brasil, do governo federal. Bem, e em relação à autorregulação, que vocês também já devem ter escutado, né, existe uma exploração de autorregulação para evitar a supervisão adequada. Né? Então, fala, olha, não, vamos fazer uma autorregulação, não precisamos de nenhuma norma ou um ente estatal nos monitorando. Bem, às vezes é importante que exista uma autorregulação para alguns setores, mas mesmo assim é preciso ter a implementação de padrões dessa autorregulação robustos, né, com supervisão externa regular. Né?
E um exemplo é a criação de um conselho ético independente que revise e reporte as práticas de autorregulação das empresas de IA. A gente viu até tempos atrás, bem, agora a gente está em outros momentos, né, da nossa sociedade, enfim, momentos internacionais, mas o próprio Facebook tinha um comitê ético até para discutir determinados pontos, e eram com pessoas independentes e assim por diante. Em relação ao ethics dumping, né, a gente também pode ver, e é um grande risco quando a gente está falando de IA, principalmente por quê? Porque a gente tem a exportação de soluções por países ricos, né, e a aquisição por países pobres, ou o desenvolvimento em países pobres de soluções que não têm muitos critérios rigorosos quanto ao uso e desenvolvimento de uma aplicação de IA de forma responsável, para depois exportação em outros lugares que tenham uma legislação mais rigorosa. Então, exportação de práticas de pesquisas, por exemplo, antiéticas para países com regulações menos rigorosas, é um risco. Então, qual que seria a solução? O estabelecimento de padrões internacionais e acordos de cooperação para garantir que a prática de pesquisa respeitem normas éticas universalmente aceitas, independentemente do local. Então, que exemplo que eu posso dar aqui? A implementação de uma política de conformidade, né, de ética global para todas as operações de pesquisa de uma multinacional, assegurando que os mesmos padrões sejam aplicados globalmente. Não é, por exemplo, vai ter tal, tal conformidade na unidade da Alemanha e no Brasil não. Né? Então a gente precisa ter uma uniformidade. E em relação à importação dos resultados de pesquisa realizadas antieticamente, né, aproveitando lacunas regulatórias, uma solução também é a certificação que validem a origem ética dos desenvolvimentos e pesquisas em IA antes da adoção nos mercados. E um exemplo é um sistema de certificação para produtos de IA, que verifica se a tecnologia foi desenvolvida de acordo com diretrizes éticas rigorosas antes de permitir a venda no mercado. Como eu falei, existem associações independentes, como a ISO, que promovem certificação e tem muitas certificações validadas no mercado. Nós temos o modelo da União Europeia, que é misto, tem a participação pública e privada, com delegação, né, público para o privado para certificação, que é a certificação CE da União Europeia. Então, e provavelmente vai seguir dessa forma também na certificação, né, em relação à inteligência artificial. O ethics shirking, ele é uma responsabilidade baixa, né? O que quer dizer? Diminuição das responsabilidades éticas em contextos onde o retorno percebido de tais práticas é baixo. Até mesmo quando a gente está vendo hoje, né, em dia, o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Temos um governo federal com menos preocupações éticas nesse sentido, né? E, portanto, as empresas estão reduzindo as suas responsabilidades éticas. Como eu falei, tinha um comitê, tinha determinada conduta, né? A gente tem, por exemplo, o escaneamento da Orbis, né? Que é a Orbiscan, né? Da Iris, que teve, inclusive, um problema na NPD aqui no Brasil, e foi lançado há 2 semanas atrás na Califórnia. A empresa lançou a campanha, né, com vários social influencers para escanear a íris para garantir a identidade nas plataformas, né? Por quê? Porque hoje, por causa da IA generativa, por exemplo, plataformas de relacionamento, eu não sei se trata de uma IA ou se é um ser humano. O ID, a identidade é facilmente fraudada, mas a íris não. Então, a, a proposta é você ter a sua identidade reconhecida e verificada como ser humano por meio da íris, né? Isso para criptomoeda, para sites que nem no Japão de relacionamento e assim por diante. Mas veja, quais são os critérios quanto à privacidade, proteção de dados, segurança da informação, né? Utilizados para fazer esse tipo de prática. Então, o que eu quero dizer aqui? Que nesse caso, às vezes a gente, dependendo do contexto mesmo político, a gente diminui as responsabilidades. E isso é um risco, né, quando a gente está falando em termos de ética. E a solução é o reforço de políticas internas e incentivos para garantir que as práticas éticas sejam seguidas independentemente das vantagens econômicas. E um exemplo são políticas corporativas que exigem auditorias regulares de ética e conformidade, independentemente do mercado e da região.
E um ponto crítico, e eu já sei que, inclusive, eu já tenho que começar a caminhar aqui para a minha conclusão, mas um ponto crítico que eu queria destacar aqui é a aplicação de padrões éticos duplos, especialmente em situações que envolvam diferenças geopolíticas ou econômicas. Então, qual que seria a solução? Uma promoção de igualdade de tratamento ético por meio de políticas globais que garantam o mesmo nível e rigor, né, ético em todas as operações. E um exemplo é uma organização global de IA, que é a própria ONU, né, está se despontando como tal, que implementa e monitora a adesão a uma única estrutura ética em todas as suas subsidiárias internacionais, evitando variações éticas e regionais. E é por isso que a gente está tendo um debate de uma estrutura também de governança internacional, né? Como vocês podem ver, não basta só ter uma regra jurídica de um país, é preciso ter um entendimento internacional. A gente não vai conseguir chegar a um modelo adequado e proteger os direitos dos indivíduos só pensando numa regulamentação nacional. Tá? Bem, em relação ao contexto brasileiro, que eu só queria falar para vocês, né, que são dois documentos muito importantes, até para a gente entender o caminho que foi despontado no Brasil e que é a base para o documento, é que a gente tem hoje o debate do PL 2338, que é tido, né, que eu falo tido e até um pouco entre aspas, porque o marco legal da IA é muito pesado, porque você não vai conseguir abarcar todos os setores e todas as áreas da IA. Então pode dar a falsa impressão que vai ser um marco legal e vai acabar com a discussão. Mas a IA, até pela sua natureza setorial, né, ela vai depender de outras regras específicas, mesmo na área da comunicação. O próprio PL 2338 não vai conseguir consolidar todas as necessidades para cada área, porque a IA hoje está sendo utilizada em todos os setores da economia. Então, o EBIA, que foi publicado em 2021, né, ele tinha o objetivo de estimular a pesquisa, promover o crescimento econômico, alinhar-se com os princípios da OCDE, já que o Brasil é integrante do comitê executivo do DPA da OCDE. A gente tem como princípios chaves o benefício social, a sustentabilidade, centralidade no ser humano, é o human in the loop and the on the loop, transparência, explicabilidade, robustez, segurança e accountability. E os desafios: evitar regulação excessiva, sem prejudicar a inovação, porque o Brasil luta por um desenvolvimento tecnológico, proteger direitos fundamentais sem sufocar o mercado, forte orientação para a autorregulação ética, o que a gente chama de soft law, porque ele não tem esse caráter coercitivo. Veja, nossa grande preocupação aqui na EBI era exatamente permitir a inovação, pensando, claro, na proteção dos direitos fundamentais. E o PIBIA de 2024, né? O objetivo é usar a IA para promover o bem-estar social e o desenvolvimento social, proteger a soberania tecnológica do país, capacitar a população para o uso ético e crítico da IA. Veja que essa questão da soberania está ligada, inclusive, com o anúncio do Haddad, né, recente, sobre os data centers. Né? Princípio-chave: dignidade da pessoa humana, inclusão social e combate a vieses, transparência, segurança, soberania de dados e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ações estruturantes: investimento em educação, infraestrutura e regulação ética e previsão orçamentária específica para a execução de projetos ligados à IA, garantindo que a maior efetividade das políticas públicas, né? E aí a gente vê, inclusive, diversas iniciativas do governo, né, para, inclusive, criação de materiais, né, tanto para o letramento da população como também do setor público. E aqui é só um panorama, porque eu já estou aqui ultrapassando o meu limite. Falaram que eu não podia ultrapassar aqui 45 minutos. Então, esse seria um panorama entre o PEBIA e o EBIA. Não que tenha grandes diferenças, se vocês forem ver, mas eu acho que a fundamental aqui é o desafio 4 e 5, que eu queria chamar a atenção de vocês. O 4 porque o grande desafio para a nossa estratégia brasileira era inovação e proteção de direitos, como equilibrar. O principal desafio, o foco do PEBIA em 2024 foi ter a capacidade
nacional, né, de desenvolver soluções de IA e ter uma governança ética. Então, vai inclusive em linha do que a gente vê no PL 2338, quanto ao ter uma autoridade, né, reguladora, etc., nesse assunto. E o outro, que é fundamental. O EBI, a maior crítica desse documento é que parecia mais uma carta de intenção do que uma estratégia, porque não previa orçamento específico. Não é possível ter uma estratégia de inteligência artificial do país sem ter um orçamento. E no PEBI a gente já prevê a alocação orçamentária dedicada a essa temática. Talvez não seja o sonho, né, do que a gente gostaria, mas existe essa previsão. E com isso eu queria encerrar destacando que quando a gente está discutindo, por exemplo, no caso da área da comunicação, olha, eu acho muito importante a gente ter códigos de ética, códigos de conduta para o uso responsável da IA. Olha, claro, vai ter a legislação, então vamos seguir. É muito importante a gente ver também os riscos, para evitar esses riscos quando a gente for desenvolver, por exemplo, códigos de conduta. Porque quando eu coloquei aqui, não é para mostrar para vocês que isso é errado, que isso não é bom, mas é para destacar, principalmente, quando nós formos elaborar, né, princípios específicos para a área, ou mesmo exigirmos do legislador uma legislação específica para a minha área, porque eu sei os problemas que ela está enfrentando e a legislação não é suficiente, a atual, para combater os problemas, é muito importante que a gente verifique aquilo que é para onde a gente quer caminhar e mudar condutas, não ficar naquele lugar que é aquele ponto de comodidade da nossa parte, principalmente em termos de código de conduta. É muito importante que nós façamos de uma maneira que é exatamente para a nossa conduta ser reformulada e nós atingirmos o objetivo específico, que a IA seja usada de forma responsável, adequada, protegendo os direitos fundamentais, os direitos autorais e, por exemplo, a própria proteção de dados e assim por diante. Então, com isso, eu encerro aqui a minha fala, deixo aqui meus contatos, o CIAN, que é o Centro de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina da USP, foi lançado também ano passado, tem várias iniciativas, e o meu LinkedIn, enfim, e eu fico aqui à disposição para perguntas e debate. Enfim, eu devolvo a palavra. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, foi bem interessante a sua apresentação. Gostei bastante, acho que foi bem proveitosa. E eu já queria começar fazendo uma pergunta. Você acha que é possível a gente ter um plano como esse? É, eu estava dando uma olhadinha aqui no plano brasileiro, de ter um plano para a comunicação, uma Que a coisa que seja nacional, por exemplo. Possível é, mas se você me perguntar atualmente se é prioridade do governo, não vejo como prioridade nos debates. Uma das principais prioridades é a área do meio ambiente no governo, porque a gente tem muito avançado na área de saúde, mas, por exemplo, olha, vamos pensar em algo específico, né? Documentos específicos para a área de comunicação. Você sabe quando que a gente vê realmente, né, algo sendo debatido na área da comunicação? É no período eleitoral, quando a gente tem fake news e deepfake. Aí sim, porque eu preciso ver a integridade da informação, será que esse texto ele é impulsionado com inteligência artificial e tem notícias falsas? E aí a gente vê uma iniciativa muito mais do Tribunal Superior Eleitoral, né, do que a gente pensar numa política nacional e pensar assim, olha, em termos de Brasil, como que a gente vai garantir, né, por exemplo, a proteção dos direitos autorais, né, que a gente faça, né, e utilize raspagens de forma adequada, né, respeitando a produção jornalística, como os jornalistas, né, e todos daqueles da área de comunicação, em vários setores de aplicação, quais seriam as condutas mais adequadas, por quê? Porque é fundamental a área da democracia para garantir a democracia. Né? Então, deveria ser o principal foco por causa do Estado Democrático de Direito. Né? Eu vejo que é uma área fundamental. Mas se eu for falar sobre os debates que eu estou escutando hoje, eu não vejo a perspectiva. É porque hoje muito se fala sobre regulamentação, né? Mas não como um plano, né?
Só a Não, regulamentação mais voltada para essa questão realmente das deepfakes, das fake exatamente. news, né? É muito geral. E eu vejo, as pessoas focam muito para debater a regulamentação, mas eu vejo que um plano nacional, uma estratégia brasileira é fundamental, porque não tem como a gente criar uma lei sem a gente saber qual é o enfoque do nosso país, né? Nós, como cidadãos, o que Sim. nós pedimos e o que queremos, para onde caminharemos, aí sim a gente pensa na regulamentação, né? Então, eu vejo que realmente essa área, né, da comunicação não é que não está presente em nada, mas, por exemplo, o que está no PL 2338, como eu disse, mesmo que se fale que é um marco legal da inteligência artificial, não vai esgotar. E a gente tem problemas específicos para cada área, né? Então, quer dizer, a gente vê muito de deepfake, fake news, mas a gente não vê outras preocupações que também deveriam estar presentes, né? Professora, o nosso programa do IntegraCom é um programa para formação, né, para integração dos comunicadores, acho que a Rosa até já comentou com você, e a gente tem feito alguns workshops desde que o programa foi implementado, desde 2022, a gente fez alguns cursos, e a gente está criando, está desenvolvendo um manual de comunicação para a universidade. E a ideia é que a gente inclua uma parte de inteligência artificial, né, porque essa é uma demanda que está crescendo. E hoje a gente tem dificuldade, por exemplo, até de identificar o que seria um texto escrito por inteligência artificial, né? É Exato. difícil. Você teria indicação de alguma bibliografia, algum curso em que a gente pudesse se aprofundar nessa questão da inteligência artificial voltada para a comunicação? Tem, olha, na realidade estão sendo feitos muitos textos nesse sentido, só para ressaltar, né, a preocupação da forma como foi estabelecido nesse último texto do PL 2338. Nesse sentido, eles buscaram falando assim, olha, sempre que o conteúdo utilizar a inteligência artificial, precisa ter a marcação ali que foi utilizado a IA. Mas é muito difícil a gente ter o controle, né? Então a gente, por exemplo, eu posso depois até passar o link para vocês para circular para todos, mas, por Uhum. exemplo, temos artigos, né, que são voltados a identificar se o texto utiliza ou não inteligência artificial por causa dos padrões. Essas ferramentas estão muito adequadas? Não. Aí eu tenho até textos para mostrar para vocês. Inclusive, a gente verificou até numa publicação da Universidade de Miami, que veja, quando tem pessoas, por exemplo, neurodivergentes, pessoas autistas, etc., que não escrevem de uma forma tão corriqueira como outras, assim, é diferente a forma de comunicação. E essas pessoas estão sendo detectadas como IA pelas essas ferramentas. Esse é só um exemplo. Então, assim, há falhas nesse sentido. Então, assim, pensar em ferramentas para detecção ainda a gente não está muito avançado, né? Então, qual que é a solução? Exatamente como até você mencionou agora, treinamentos, né? Treinamentos como que é o uso responsável, né? Às vezes, por exemplo, internamente, a gente está falando aqui da equipe na universidade, né? Então, muitas vezes, olha, a gente usa inteligência artificial para isso, para aquilo, mas é uma inteligência artificial disponibilizada pela instituição? E quando é pela instituição, a gente também tem controles, aquilo que é informado, o que a pessoa utilizou, então há uma forma de controle exatamente daquele conteúdo e do uso adequado. Então, existem sim, tanto a questão de treinamentos, principalmente internacionais, o CIAM vai lançar um curso sobre ética e inteligência artificial, que também vai ser um curso de difusão, que está até no site deles, o CIAM Plus, né? E aí a gente também vai debater aí eu falo termos USP, né? Mas eu posso mandar a lista assim para vocês, vai ser um prazer da biografia, mas está muito sendo debatido hoje em dia em relação a isso. Muito bom, professora, obrigada. Pode compartilhar com a gente, que aí eu mando para o grupo que participou dessa palestra. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a professora Cristina? Hoje o pessoal de comunicação é tímido? Não pode ser. É, é. Às vezes eles são, viu, professora? Mas não dá muita trela, não, porque senão daqui a pouco solta. Mas aí que é bom.
Tem alguma pergunta que alguém quer fazer? Professor, eu acho que a sua apresentação foi tão boa que as pessoas não ficaram com dúvidas. Ah, então tá bom. Eu vou compartilhar também o material, né, para poder. Todos que estão aqui acompanhando os slides, eu posso enviar também, junto com o material sobre esse ponto, né, do uso na área de comunicação, né, da inteligência artificial. Tá certo. O nosso colega da Unicamp, ele compartilhou aqui no chat com a gente que a Unicamp disponibiliza um serviço do Gemini. Acho que é Gemini que fala, né? Da- Ah, que interessante. Para a comunidade Não universitária. Aqui na USP a sabia. gente não tem esse. Não, não temos. É, Cada um usa a ferramenta específica e isso é mais difícil ainda para a gente ter um controle. Assim é, como tem questão de controle, né? aham. Eu acho que isso é muito ruim também quando a gente fala de controle, né? Mas a gente poder, inclusive, acompanhar, né, se acontece algum incidente, algum ponto, né, importante para a instituição mesmo e para o próprio treinamento, o que que a gente pode aprimorar, às vezes com um uso que não é tão adequado, né, de determinada ferramenta. A nossa colega Thais, ela disponibilizou o link de um livro que está disponível, um e-book que se chama Inteligência Artificial na Educação e na Comunicação. Olha, Também parece ser bem interessante. Está no chat, ela tá colocou o no link chat? no chat. Não vi, peraí, não achei. Ah, indicação de livro, né? Suzane. Eu devo Tem um confessar que o capítulo livro nesse eu não li. livro que chama Inteligência Artificial Generativa como assistente da comunicação institucional. É bem legal esse texto, que Ah, fala muito bom, dos Thais. limites. Muito legal. Não, obrigada por compartilhar. Também vou salvar aqui. Esse eu não tinha visto. A Paula comenta que ainda nos falta arcabouço teórico e prático para entender as possibilidades da aplicação da IA na comunicação, para então conseguirmos problematizar seus desdobramentos. É, isso é verdade. Foi por isso que eu comentei a questão dos cursos, da formação, porque realmente eu acho que na comunicação a gente ainda tem essa dificuldade de entender o que é, né? Porque a gente acaba pensando na inteligência artificial, mas na parte tecnológica, né? Na parte tecnológica e científica. Então, vamos usá-lo. Mas, sabe, tudo, não é só na área da comunicação, tudo está sendo feito agora, assim, no sentido. Claro, a inteligência artificial existe desde a década de 70, né? Sim, Mas assim, a forma como agora ela disparou, né? E mesmo com a IA generativa, né, que a gente viu em 2022, mas foi a partir de 2008, né, que a gente pode falar que começou a ter uma mudança, né? E ela começou a ser aplicada e se desenvolver de forma mais rápida. Mesmo assim, a gente ainda está na infância, então muito ainda está sendo testado e exatamente porque pelo fato de estarem sendo desenvolvidas novas ferramentas com outros recursos, etc., é bem difícil acompanhar, né, absolutamente a mudança, né, das aplicações e pensar nos riscos e produzir o treinamento. Quando o treinamento está pronto, já tem outra ferramenta. Né? Então, esse é é um risco verdade. que eu vejo que em todas as áreas, não é só na área da comunicação, mas eu acho que é muito importante todas as áreas, né, analisarem sobre o seu enfoque, sobre a sua perspectiva. Por isso que eu falo, a IA tem a natureza de ser setorial, né? A IA na comunicação é diferente da IA na educação, que é diferente da IA e saúde, e cada um tem os seus problemas, e a própria carreira tem as suas especificidades, né? E o próprio código de ética do profissional, né, que precisa ser conduzido e alinhado ao próprio uso dessa ferramenta. Então, é, é um grande desafio. Eu devo... É verdade. Professor, o Almir, a Karina, a Stephanie, a Paula, a Vanessa, todo mundo elogiando muito a sua palestra, a Eliene, a Rosana, Obrigada. 100% de aproveitamento. Ah, que bom, fico feliz. Então consegui me comunicar direito. Perfeitamente. Perfeito. E a Eliette, que é nossa colega da Brasiliana, falou que ficou com um pouco de ansiedade porque a gente não tem uma regulamentação ainda né, sobre essa questão. Entendo que seja o que ela está falando em relação à comunicação, né?
É, A Adriana, minha xará, diz que tem muitas ferramentas de IA para a produção de artigos científicos, mas checar é difícil, né? Que essa é uma preocupação. E é, realmente a gente vê, outro dia eu recebi um vídeo, era um vídeo com uma característica meio institucional de uma instituição de ensino, e era claramente de inteligência artificial, feito por inteligência artificial, mas não tinha essa identificação, não. Não tinha essa é. indicação de que seria feito, mas Aqui estava. a versão muito grande, né, que sempre a inteligência artificial generativa coloca nos textos, tem algumas coisas que hoje em dia a gente consegue perceber por alguns padrões, e a gente vê algumas ferramentas. É o fato que eu disse assim, elas não conseguiram chegar a um percentual que seja respeitável. Mas o Turnitin, né, que é aquela ferramenta até para plágio, também está buscando desenvolver soluções nesse sentido. E o Grammarly, para quem usa, às vezes, para texto em inglês, tudo, agora tem uma ferramenta que fala qual que é a similitude do texto produzido com IA, sendo que o Grammarly é uma IA, inclusive, para ajudar, né, na escrita e na clareza. Né? Então, é, claro que ajuda a observar, mas não significa que a gente consiga, né, ter uma ferramenta que a gente possa detectar e aí sim verificar se a pessoa porque ela deveria identificar que era produzido com a IA e quando não. Né? Então, e tem alguns problemas hoje em dia, por exemplo, artistas, né, que produzem imagens, cartazes, que foi um caso até do Teatro Ópera em Londres. A artista usou ferramentas de inteligência artificial para aprimorar uma imagem que ela tinha feito para o cartaz. E ela mesma alega e comprova que demorou 85 horas entre prompt, sabe, o desenho, etc., para produzir. A IA foi uma ferramenta só para ajudá-lo, né, no desenvolvimento daquela imagem. Só que foi decidido que ela não tem direitos autorais sobre aquela imagem que foi produzida por IA. Né? E, então, qual que é a minha grande questão, que para vocês também é algo que é sensível, a gente está vendo o projeto de lei indo no mesmo sentido da Inglaterra, aqui no Brasil. Fala-se assim, olha, documentos, textos, imagens produzidos por IA não devem usar de proteção de direitos autorais. Né? Isso daí tem até decisões hoje no Poder Judiciário. Né? Mas qual que é o nível de trabalho que você usa? Tudo depende muito. Uma coisa é eu pegar e jogar, falar, escreva uma matéria sobre inteligência artificial no chat GPT e postar. Outra coisa é utilizar, às vezes, para insights, ter um prompt e trabalhar naquele texto e ela ser uma ferramenta realmente de apoio, mas quer dizer, vocês vão gastar tanto tempo quanto, não vai ser um texto que vai ser copia e cola. Nesse caso também não deve ser protegido, então isso é algo que nós estamos caminhando pela não proteção em nenhum nível. Eu propugno, né, que deveria ter uma reforma e colocar os níveis de interferência, né? E a pessoa, por exemplo, a artista, demonstrou, né, quantas horas ficou, né, desenvolvendo, quantos prompts ela fez, dá para a gente provar, né, porque fica registrado as tentativas, a produção, o que fez de upload de imagens, né, para conseguir chegar àquele resultado. Então, nesse caso, não ter nenhuma proteção, eu também vejo um problema, mas são muitos desafios em várias perspectivas. Quando a gente pensa na comunicação, a gente tem várias formas, né, da gente analisar o uso da inteligência artificial, quer como ferramenta e a proteção, né, dos direitos autorais, como também, por exemplo, os desafios da IA em relação à área da comunicação, a identificação se é um ser humano ou não, enfim, eu acho que tem muitas perspectivas, né, para a gente analisar. A Verônica mandou o link de uma matéria da Justiça do Trabalho que eles implementaram a política interna de uso da inteligência artificial em seus órgãos e sugere que a gente poderia criar um comitê permanente na USP para pensar nessas aplicações, que eu acho que é uma E é o excelente ideal. ideia. Seria o ideal porque isso é a estrutura de governança. A inteligência artificial, a governança é mais importante do que a própria regulação, se vocês querem que a minha opinião nesse sentido, porque é na governança que a gente pode acompanhar, né, com mais presteza, celeridade, né, determinados
determinadas ferramentas, determinados problemas que surgem, né? Porque a regulação, ela é lenta, como vocês sabem, né? A gente tinha o PL 21, né, de 2020, passamos depois discutindo, tem o PL 2338, foi de 2023, estamos em 2025, discutindo. Imagine, se tiver mais algum problema na área da comunicação, vai mais um processo até ter uma lei, né? Se tiver uma proposta nesse sentido. Então, um comitê que faça a governança é extremamente importante para acompanhar, né, e realmente guiar, né, todo o grupo, toda a equipe para aquele caminho que é a forma mais adequada para usar a IA de uma forma responsável. Então, eu acho que seria muito importante. Fosse a governança tanto da IA como de dados. Perfeito, professora. É, o, o Rony, nosso colega da Unicamp, ele está colocando sobre mais algumas informações sobre o uso do Gemini na Unicamp, né? Para ajudar a gerar o material. A Yara comentou que utiliza e é um ótimo assistente. Aqui na USP a gente acaba utilizando, mas de maneira, como você falou, cada um tem o seu, cada um faz do jeito que entende que seja correto, mas realmente eu acho que a gente poderia pensar realmente na criação de um comitê para estudar essas questões na comunicação. Gente, mais algum comentário, mais alguma coisa que vocês queiram fazer? Professora, quero agradecer muito a sua palestra, foi excelente, sua participação aqui no nosso projeto. Eh, Espero poder contar com você nesse Certeza. comitê que a gente crie. Eu vou dar uma olhadinha também nesse curso do Centro, né, de Inteligência Artificial, ver o que a gente pode fazer, né? E também queria agradecer a Rose por ter trazido você para dar essa palestra para o nosso grupo. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço também o tempo de todos, é ótimo, né, poder discutir esse tema. Parabéns pela organização, né, desse evento e fico à disposição, o que precisarem. Muito obrigada, viu, Obrigada, professora? obrigada, Obrigada. viu, professora? Obrigada pelo tanto de entrevista que a senhora dá para a gente, para a Rádio USP. Ah, imagina, chamando, eu sempre quero ajudar. Eu que agradeço. Tá bom. Obrigada. Boa Obrigada. Gente, tarde. Boa obrigada a tarde. todos que participaram, e conto com vocês no próximo. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada.